Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Mercado Offshore Brasil. Eu sou o Thiagão, como vocês já conhecem, né? Claro. E hoje, vocês estão vendo no título do vídeo, então não tem por que fazer tanto mistério, até porque eu vou deixar a pessoa também se apresentar. A pessoa, como sempre, uma convidada aí super especial. Estamos falando de uma engenheira de segurança. O título já está dizendo, vou já, calma, primeiro vocês sabem que eu gosto de falar pra caramba, antes de deixar o convidado se apresentar e trazendo informações para vocês, e peço, por gentileza de todo o coração, porque sem a ajuda de vocês, a gente não é nada, a gente não consegue chegar onde quer. Tem uma notícia, além, claro, de só no meio do bate-papo eu passar a questão dos sorteios, né? Dos treinamentos normativos que eu passo para vocês todos os programas. Para quem está começando agora, para quem está nos assistindo pela primeira vez, esses sorteios, na verdade, são para 5 pessoas, 3 treinamentos normativos com o nosso apoiador, que é a TMS, tá bom? Escola essa de excelência em treinamentos offshore, treinamentos normativos por enquanto. Logo, logo a TMS vai estar entrando em treinamentos de Norman, que são treinamentos marítimos. Então, mais uma vez, poxa, de todo o coração, muito obrigado por estar nos dando essa audiência que pra gente é de absurda relevância, tá bom? Eu trouxe uma convidada, como eu já disse, engenheira de segurança. Vamos bater um bate-papo aqui de excelência, tenho certeza, até porque eu não estou lidando com qualquer um, nunca estive, eu não trago qualquer um para bater papo aqui e vocês pegarem informações, né? Eu trago quem entende do assunto. Então, sempre quem não entende do assunto sou eu. Então, fico fazendo as perguntas para que, claro, vocês que estão nos assistindo também, poxa, ele poderia ter perguntado isso porque isso eu não entendi. Então, vou estar perguntando como leigo também. E sim, na área perto dela, sou absurdamente leigo. Vou pedir a mesma para que se apresente. Primeiro, muito obrigado, Jaciane, por ter aceitado o convite de estar participando do nosso programa, que é o Mercado Offshore Brasil, que é o MOB, né? Poxa, de todo o coração, gratidão extraordinária por você ter aceitado esse convite. Não merecia a sua presença aqui, então muito obrigado. Primeiro, se apresente para o público entender quem é a Jaciane, o que faz, o que trabalha, eu brinco até com toda, é sempre a mesma piada horrorosa de sempre, o que come, né, onde mora, onde vive. Então, por gentileza, se apresente para todos que estão nos acompanhando agora, saber quem é a Jaciane Barbosa. Acertei o sobrenome? Não, Jaciane Andrade. Andrade. Quem que é Jaciane Barbosa? Não sei, mas eu posso conhecer essa outra Jaciane, né? Porque tem pouquíssimas Jaciane. Não sei o que Barbosa. Eu esqueci. Graciane Barbosa, por isso eu lembrei do Jaciane. Rima. Jaciane. Porque Jaciane não é um nome comum, né? Andrade. Não é. Então. Por isso, perguntei. Eu já ia falar, nossa, posso chamar de Jaci? Pode chamar de Jaci. Exatamente, vai ficar mais fácil, porque Jaciane eu fico na dúvida direto. Eu perguntava pra minha mãe, é Jaciane? Ou é Jaciane? É Jaciane. Aí eu tinha que ler toda hora. Não, você não tem noção da quantidade de nomes que eu recebo nos e-mails. Então... É Jaciara, Jussiara, Jacilene, Jacicleide. É uma loucura. Eu falei, mas minha assinatura tá embaixo. Não é? É só ler ali o nome. Mas tudo bem, tá então, tudo graças bem. a Deus, eu me sentindo menos culpado. Tá menos culpado. Fica tranquilo. Por gentileza, desculpa te interromper. Pode se apresentar, o Jaci. Para eu não esquecer nunca mais. Qual é a sua função? Em que você atua dentro da sua empresa? Pode sim falar o nome da sua empresa. Sim, fica à vontade, caso queira, né? Caso não queira, fica à vontade. Não, tá tranquilo. Fique à vontade. Bom, então, primeiramente eu quero agradecer, é uma honra, né? Eu amo passar informação, amo. Essa é sem dúvida, a minha grande paixão. Passar informação, ensinar, passar conhecimento. Então, eu estou no lugar certo, porque eu amo fazer isso. Que bacana, que bacana. Bom, então eu sou a Jaciane Andrade, né? Lá na empresa, Jaciane Pereira, porque muda, né, o sobrenome. Mas eu gosto bastante do Andrade. É melhor o Andrade, né? Então tá bom. E
E todos me conhecem como Jace. Como eu falei, se você não estiver com raiva, se eu não tiver aprontado nada, Jace, vai dar super certo. Se chama de Jaciane, logo o que geralmente a conversa vai ficar bem séria, né? Eita, Jaciane dá aquele peso, né? Sim. Bom, falando um pouquinho sobre mim, minha primeira formação é em matemática. Ah, você também é formado em matemática? Matemática, licenciatura em matemática, porque eu amo ensinar, né? E na época eu falei, poxa, nunca na vida vai faltar um professor de matemática. Então eu terei emprego pra sempre. Já trouxe um aqui, por sinal. Então, aí eu fiz matemática. Depois que eu cursei, eu sou natural da Paraíba, de Campina Grande. Mas aí, como todo nordestino, com 1 ano de idade, meus pais foram morar em São Paulo. É isso. Né? Morei 15 anos em São Paulo com meu pai, depois nós retornamos para o Nordeste e lá eu fiz a faculdade, né? Eu fiz a matemática. Morando aqui? Há 10 anos. Há 10 anos, que eu moro aqui. Já tô quase uma cidadã macaense, só falta o título, Não, porque tá falando há 10 anos. Se falasse há 10 anos... já poderia levar o título. Exatamente, okay, só falta isso. Vou trabalhar o S e o X. Mas desculpa te interromper, Jace. Não, tá tranquilo. E aí eu fiz matemática. Quando eu tava no 3º ano cursando matemática, eu encontrei um vendedor de sonhos, que não era Augusto Cury, que eu ainda não o conheço, mas espero um dia, né? Claro. Conhecer esse homem ícone. E aí esse colega da universidade fazia engenharia química. Ele falou assim, Jace, por que você não faz engenharia química? Não, porque eu não quero. Não, faz engenharia química, porque olha só, você já cursou todo o básico. Então, assim, você vai terminar a engenharia praticamente quase em 3 anos. E tem mais. Você, com engenheiro, vai ganhar muito mais do que um professor. E como engenheira química, você tem uma diversidade de empresas que você pode trabalhar. O que você gosta. Desde o cosmético até, né, um petroquímica. Claro. Enfim, muitas empresas. E eu falei, pode ser. Aí fiz o vestibular, passei. E ele falou, e você ainda vai ganhar um combo? Eu falei, qual é o combo? Você ainda vai ter uma bolsa do PIBIC. Porque eu tô saindo, eu tô me formando e você fica com a minha bolsa. E assim foi. Eu cursei, né? Não sei como, mas Deus deve saber, com certeza. Fiz as 2 universidades paralelas, matemática e engenharia química, na Universidade Federal da Paraíba. Não tinha vida, claro, né? As 2 juntas? Porque nossa, eu já deve ser cansativo. Deve ser. Não tinha vida. Sem vida. Sem vida. E ainda tinha a bolsa do PIBIC. E assim eu fiz, terminei... PIBIC é o quê? Uma universidade ou um órgão? É o SEMPEC que eles falam, né? Que é justamente a bolsa de iniciação científica. Entendi. Então você desenvolve ali um estudo... E aí você pode ir em vários lugares, vários congressos brasileiros, né, de química apresentar. Eu tive a oportunidade de ir em vários lugares no Brasil apresentar o projeto que eu tinha, que eu desenvolvia lá, né? Então foi muito legal. E aí quando eu estava terminando o curso, geralmente as pessoas na Paraíba, elas não têm muitas empresas. Então, ou elas iam, na época, para o polo de Manaus, que era pouco, ou elas iam para o polo petroquímico de Camaçari, que é na Bahia. Era esses 2. Ou a grande maioria defendia essa bolsa de iniciação científica como um estágio e aí seguiam sua carreira acadêmica. Perfeito. E foi mais ou menos nessa encruzilhada que eu fiquei, né? Uma amiga minha terminou, procurou vaga, não encontrou e falou, olha, não tô conseguindo nada, eu preciso me formar. E defendeu essa bolsa como um projeto e virou estágio. E eu falei, não, gente, eu tenho que ir na empresa. Como é que você é engenheira química se eu não pisei numa empresa? Não faz sentido. Mas, enfim. E aí eu tentei. Então chegou a ter essa conclusão de que sim, farei. Eu fiquei assim... Por mais que eu não quisesse acadêmica no início... seria a segunda opção, né? Acadêmica da parte de engenharia química, sim, né? Eu falei, não, eu preciso ir para uma empresa e tal. Bom, aí o que aconteceu? Que eu fui para São Paulo fazer um processo seletivo de mestrado. Que aí eu falei, bom... Se não der certo lá, que eu não tô conseguindo nada, eu tento a cadeira acadêmica. Na área de engenharia de alimentos, que era onde eu trabalhava na bolsa, né? Fiz o processo seletivo do mestrado, mas aí meu coração ainda ficava, gente, mas eu preciso pisar numa empresa. Não pode ser por falta de opção, eu tenho que escolher. Claro. E hoje o mestrado seria, não tem isso, vai ser aquilo. Bom, enfim, passada essa etapa... Aí essa minha amiga falou, olha, lá no Polo Petroquímico tem uma vaga, ligaram pra mim. E eu falei que eu tinha uma pessoa que era certo pra isso. E aí é muito engraçado, né, gente? Porque a gente faz tantos cursos pra aprender a fazer... Como se comporta na entrevista, o que eu vou dizer e blá, blá, blá. Enfim. E eu fiz uma entrevista por telefone naquela época, em 2003.
Eu fiz uma entrevista por telefone, às cegas, né? Então, 2003? Nem sonhávamos em ter o Google Meet, por exemplo. Pois é, todo por telefone. Nem sei como era... telefone, ligação. Ligação. Então ele não sabe. Você fala por telefone, eu já estou imaginando a entrevista. Não, em 2003 foi telefone fixo, de casa, né? E aí esse engenheiro, né, que era do Polo Petroquímico, falou, ok, você pode estar aqui daqui a 15 dias, claro, com certeza. Sem dúvida. Aí essa empresa que eu trabalhei se chamava na época Poli Brasil. Ela tinha unidades do Polo Petroquímico de Camaçari, em Mauá e em Duque de Caxias. Perfeito. Como eu estava em São Paulo, eu fiz o processo todo, né, de ASO e tudo mais. Passei e fui embora para Bahia. E aí eu trabalhei 2 anos e meio no Polo Petroquímico como estágio em Engenharia Química. Voltei para Paraíba, finalizei o meu curso de Engenharia Química. Bom, então eu já era... Finalizou? Chegou a fazer após? Consegui... Não, após não. Eu finalizei o curso de Engenharia Química, né? Porque eu precisava do estágio. Porque você passou que no início não queria pôr nada, mas terminou. O curso eu terminei. O que eu estava falando no início era fazer o mestrado. Não, o mestrado eu não fiz. Eu abri mão do mestrado para estagiar no Polo Petroquímico. Mas o curso em Engenharia Química terminou? Eu concluí. Aí eu concluí Matemática e concluí Engenharia Química. Eu finalizei as 2 graduações. Daí, depois desse processo todo, foi um grande... Eu acho que 2005 teve uma crise e lá no Polo estavam precisando de engenheiros químicos. E aí eles fizeram uma pós-graduação, um processo seletivo para quem passasse, os melhores alunos teriam, consequentemente, uma vaga. Então, a gente está falando de grandes empresas na época como a Braskem, Detém, grandes empresas do Polo, elas estavam investindo para captar engenheiros, porque naquela época não tinha tantos engenheiros químicos disponíveis na época, né? Em 2005, mais ou menos. Fiz o processo seletivo, passei, fiz essa pós-graduação, que era em engenharia de processamento petroquímico, né? Tinha uma bolsa, nós ganhávamos uma bolsa. Quando terminou, as empresas, né, deram para trás e aí não tinha mais tantas oportunidades assim, só para variar. E aí foram, acho que de uma turma de 25, apenas 5 foram absorvidos pelo mercado e os outros não. Continuei ali, consegui depois um estágio numa empresa, consegui passar como engenheira química para uma empresa multinacional. Nessa eu trabalhei 5 anos e meio. Fui para São Mateus, no Espírito Santo, como coordenadora operacional. Nessa época foi quando eu, né, comecei a trabalhar com a Petrobras. Perfeito. Só que lá era onshore e offshore, e eu ficava com a parte onshore. Eu coordenava 60 técnicos químicos. Caramba, bacana. Era muito bacana e, assim, não sei quem é de lá ou vai chegar até lá, mas é São Mateus e Linhares ali, né? Então, a gente pegava... Ficou muito tempo lá ou não? Fiquei quase 3 anos. Entendi. E para ir para os laboratórios que nós dávamos assistência, era muito longe, era muito. E era estrada de terra, era uma loucura. Mas, enfim, sobrevivi, né? E quando eu estava terminando o contrato, veio a oportunidade de trabalhar na empresa que eu trabalho hoje. Abri um processo seletivo para engenheiro de segurança. E nessa empresa que eu trabalhei como coordenadora operacional, eu falei, poxa, eu acho que vou fazer também a pós-engenharia de segurança do trabalho, porque eu posso ajudar nas questões, porque tinha muita dúvida ainda. Eu falei, gente, eu preciso de uma capacitação. O que te levou lá? Foi isso. Essa parte de a gente contratava do fornecedores para fazer PPRA, para fazer os documentos. E aí não tinha ninguém que analisasse se aqueles documentos estavam ok. Eu falei, gente, a gente precisa ter alguém que valida. Aí alguém falou, e por que você não? Eu falei, então tá. E aí eu fui lá e fiz o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, justamente para avaliar o trabalho que a gente terceirizava, né? Que a gente contratava os fornecedores para eu ver se estava... Perfeito. E foi assim. E para implementar ali o sistema de gestão na época também, para melhorar a questão de segurança. Fora a responsabilidade extraordinária caso haja um incidente ou um acidente. Exato. Você ter que verificar aquilo ali, avaliar e ter que ter a sua assinatura, seu registro, né? Ali que, na minha opinião, como leigo, né? Deve ser algo bem complicado pensando no lado profissional, né? Sim, com certeza. A preocupação no quesito... caso não tenha sido dessa forma, a minha assinatura está ali. Claro, você é totalmente responsável. Âmbito jurídico, né? Sim, com certeza. Quando se trata de incidente e acidente, não é só abrir uma CAT, né? Não. Um comunicado de acidente de trabalho, logo acabou ali. Não. Envolve até questão judicial, família, âmbito jurídico, literalmente está lá participando como se diz... o que Ramon até me levou agora, um conhecido lá de São Paulo,
como se diz? Me ajuda a lembrar a palavra? Do processo judicial? Foi uma que tem que ir lá prestar esclarecimentos. Perícia? Audiência. Sim, Muito sim. obrigado, Fran. Eu tô tentando lembrar da palavra, fugiu. Participar de audiências e tal. Chega a acontecer isso? Chega nesse nível? Sim. Ah, é? Uhum, então é de uma responsabilidade... Nessa época, na outra empresa, ainda estava na implementação do SGI, do Sistema de Gestão Integrado, né? Então, era para eu implementar. Então, eu fiz o curso. E aí, em 2012, surgiu a abertura de uma oportunidade de engenheiro de segurança para Macaé. Perfeito. Aí, eu mandei o currículo, passei no processo seletivo e Época da aqui Vaca Gorda, estou 2012. há 10 anos na empresa. Vou fazer 11. Que bacana. Tem bastante tempo. Uma década, né, gente? Uma década é muito tempo. E lá na empresa que você se encontra agora, você faz exatamente o quê? Então, agora eu estou como coordenadora de segurança, saúde e meio ambiente. Né? Eu coordeno uma equipe. E hoje a minha responsabilidade, entre várias, é garantir, sem dúvida nenhuma, a segurança dos colaboradores, né? A gente tem até um indicador que a gente chama muito, muito valioso, que é um dia perfeito, né? O indicador de dias perfeitos. Nossa meta é ter 365 dias perfeitos de HI7, segurança, Toda saúde. empresa tem essa meta, né? Garantir que todos consigam. Garantir que todos os funcionários eles voltem para os seus lares exatamente da mesma maneira que eles vieram trabalhar. Aquela né? integridade física, né? É um desafio, mas é a nossa responsabilidade. Com certeza, Mas no caso lá da sua empresa, você trabalha no âmbito, tipo, aplicabilidade prática e administrativa, ou só administrativa, ou só prática? Ou nos dois? Você fala... Tipo, assim, você tem necessidade de ir na área, verificar alguma coisa? Não? É só papelada? Essa Como parte funciona? é muito mais com os técnicos de segurança, né? Perfeito. Mas quando é um incidente ou um acidente, sim. Aí eu vou para a área para avaliar. Para isso... Não, uma inspeção, auditoria, sim. Mas o dia a dia, a rotina de avaliar está mais com os técnicos de segurança. Entendi. Né? O meu papel é mais coordenar isso, organizar as equipes, como é que elas vão trabalhar, o que elas vão atender, o que é prioridade. É mais, porém, não só. Exato. Entendi. Exatamente. E esse não só, o que você vai fazer, por exemplo, na área como engenheiro de segurança? Hoje já assinei a papelada, já verifiquei toda a parte administrativa, então eu vou dar uma volta na área e você vai fazer exatamente o quê? Basicamente, hoje, no meu papel, vamos dizer que seja 80-20. 80% do meu tempo, ele é administrativo. Perfeito. E 20%, eventualmente, alguma coisa na área. Porque, praticamente, hoje, é um gerenciamento dos contratos. Ou seja, cada contrato com os clientes hoje, ele tem um anexo de SMS, como a gente chama. Você é gerente de contrato? Não sou. Tá, entendi. Mas todo contrato vem um anexo. Seja de uma empresa internacional ou seja da Petrobras, que é a nossa principal cliente, por exemplo. Né? Até porque tem que cumprir com as obrigatoriedades impostas no contrato da cliente. E o escopo é extremamente rigoroso. Então, a gente precisa garantir a conformidade de todos os itens do anexo. Então, 80% do tempo é fazendo isso. Organizando os documentos, os indicadores, tudo aquilo que o cliente necessita e requer o tempo todo, né? Entendi. Então, 20% do tempo vai ser aquela parte mais do dia a dia ali do operacional. Então, como engenheiro de segurança, eu vou quando? Olha, tivemos um spill, tivemos um vazamento. Vamos lá, aí eu vou lá, a gente vai avaliar, vai tirar fotos, vai investigar. Olha, tivemos um quase acidente, tivemos um desvio, aí sim... Tivemos um incidente ali. A gente vai... Aí, no caso, eu vou. Mas no dia a dia, para liberar um APT, para verificar um trabalho mais na área, é mais com os técnicos de segurança. Isso que eu ia falar agora. Acho que a você parte operacional você mais deles. Isso. Perfeito. No meu caso, é mais quando acontece quando temos uma ocorrência realmente. Aí eu vou lá avaliar. E você no caso, vamos dizer assim, eu não vou utilizar a palavra chefe, porque... Nem usa mais, né? Não usa mais. Líder, né? Liderança. Líder. E você... porque existe uma gigante diferença entre líder e chefe, né? Tem. Mas você tem o papel de os avaliar? E eu digo os técnicos de segurança. Sim. Ou não tem esse papel? Não, tem. Então você vai para a área também para avaliar se o técnico de segurança está fazendo de forma correta. Hoje praticamente nem tem muito essa parte, porque assim, nesses 10 anos, praticamente o time, a gente trabalha há 10 anos. Então assim, a gente criou esse... O time?
das pessoas com as quais eu trabalho, né? Porque Caramba. são várias porque bases, a gente né? pensa, tipo, esse ano fulano está lá, ano que vem não. Depois ano que vem 2 saem, o mais novinho, o mais bebezinho deve ter 4 a 5 anos. Entendi. Então já há uma interatividade, uma interação entre o grupo. Tem a interdependência, porque confio plenamente em tudo que eles fazem, né? Então não é necessário... Porque quando ele é júnior, aí sim você tem um acompanhamento mais de perto, porque você está desenvolvendo essa pessoa, né? Está moldando Mas eles ainda, são pleno e sênior. A maioria da minha equipe já é pleno e sênior. Então eles são bem independentes. Não se faz necessário essa parte. E existe por parte deles essa questão, não vou dizer humildade, mas de pensar assim, ó... Bom, isso daqui eu não tenho muita certeza, deixa eu procurar, já se para. Perfeito. Já se tira essa dúvida para mim, por gentileza. Sim. Isso aqui, talvez se acontecer, eu tô preocupado em enrolar isso. Rotineiramente. Essa comunicação entre você e os técnicos de segurança? Sim. Geralmente, o que eles fazem? Já, se eu só vou te procurar, realmente, ou em último caso, ou se eu realmente tiver, como você falou, uma dúvida. Então não existe essa de, eu não vou procurá-la, porque senão eu estaria demonstrando a incapacidade. Na minha liderança, eu sempre desenvolvi a seguinte forma. Se eles não confiarem em mim, então eles vão confiar em quem? Poxa, liderança. Então, isso é confiança. Não, e aí eles se líder. sentem à vontade de dizer, olha, eu tô inseguro nessa tomada de decisão. Dá uma olhada nesse e-mail, porque esse e-mail vai para um cliente assim. Sim. Dá uma olhada se não tá agressivo. Às vezes eles falam, tá muito agressivo, tá assim. Então, esse é meu papel, né? Vamos dizer assim, de apurar nesse sentido, né? De lapidar, né? Ou então, olha, aconteceu isso, respira um pouquinho, depois você manda e-mail e manda pra você mesmo, depois você me manda pra eu dar uma olhada, que às vezes a pessoa tá tão raiva e vai botar alguma coisa, né? Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala, pelo amor de Deus, não usa caps lock nunca na sua vida. Eu ia falar exatamente isso, só nas primeiras palavras. Essa é a primeira coisa, na primeira letra da palavra, né? Nunca. Que se torna algo meio olhe, que... não. É agressivo, algo, sei lá... É que pra quem tá vendo, você tá gritando com a pessoa. Exatamente, Então, a linguagem escrita também tem também as suas... mínimas atuações de educação, de gentileza. Né? Que só mandava e-mail. Jamais. Tudo em maiúsculo ali. Eu falava, opa, evita esse tipo de coisa devido a isso e isso. Essa é a primeira regra de educação, né? Sim, claro. Nunca caps, jamais. Agora me diga uma outra coisa. Você na área da segurança. Como você na sua empresa... e a sua equipe, né, no qual você acabou de informar, lidar com o trabalhador chega para o técnico de segurança, porque ele não vai chegar para você, porque ele tem um técnico de segurança ali, né? Mas aí talvez o técnico de segurança chegue até você devido a, o que eu vou informar agora, inventando um cenário, né, aqui agora. Com relação a, poxa, olha só, vou realizar tal, tipo, eu sou o trabalhador autorizado, né? No qual o técnico de segurança acima de mim está impondo todas as regras de segurança, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tal. Porém, isso não me rebaixa como trabalhador de ver talvez uma coisa que o técnico de segurança não tenha visto, correto? Aí eu viro pro técnico de segurança e digo assim, olha só, ou pro líder da função, que vai chegar ao técnico de segurança, de qualquer maneira. Até porque quando acontece um incidente, um acidente, ou um quase acidente de trabalho, o problema vai parar na mão do líder de equipe, do técnico de segurança, e no final, nas suas mãos também, porque vai ter que ter o seu aval, a sua caneta, o seu registro. Chegamos à conclusão de, né? Através da comissão investigativa, no qual você compõe, ou é só você, não sei. Por isso estou perguntando. É um comitê mesmo, é um grupo. É um comitê. E, tipo, como vocês lidam, como seria o correto lidar com... Essa pergunta é importantíssima até, porque eu falo muito sobre isso em sala de aula, com relação a... Olha só, fulano de tal pediu para eu realizar uma atividade em altura, que é um patamar igual ou superior a 2 metros, algo que tem uma linha de vida, estou subindo um talabarte, centro de segurança, todos os aparatos, né, todo parlamentado, tudo certinho. Só que tem um porém, eu estou vendo ali que naquele andaime que eu estou subindo, inventando um cenário, o piso está todo sujo de graxa.
existe a possibilidade de eu escorregar, cair daquele local, daquela estrutura, não vou cair, porque estou preso ali com muita parte na linha de vira, tudo bem. Mas aí eu chego pro meu líder, não diretamente ao técnico de segurança, e falo assim, olha só, eu vou realizar a atividade. Só que tem um porém, vamos primeiro tentar realizar acabar com aquele problema que é o piso tá todo sujo de graxa, e para depois realizarmos, até porque tem como limparmos de tal forma, a gente fazer isso primeiro, tal, antes de liberação até de PT, isso na verdade durante uma APR, uma análise preliminar de risco e tal. Até porque existe o ato inseguro e a condição insegura, né? Uhum. O ato inseguro é o que o cenário oferece, a condição insegura é o que o cenário oferece, o ato inseguro é quando eu realizo ou não. Até porque desde a NR1, disposições gerais ali, nós temos como trabalhador, tenho não é nem o direito, mas a obrigação da realização do direito de recusa, né? Como que a sua equipe vê isso daí? Isso, na verdade, a pergunta é para Jace. Jace, o que eu escuto em sala de aula é o seguinte, não, eu não vou nunca na minha vida realizar o direito de recusa, porque tem 364 lá fora querendo estar no lugar, e se eu realizá-lo, logo serei mandado embora. Na opinião da Jace, como engenheira de segurança, isso é uma realidade? Rola isso mesmo por parte dos empregadores? Não estou colocando o nome de empresa, tá? Até porque existem, pelo que eu vejo, a gigante maioria das empresas não agem dessa forma, mas eu vejo uma cultura talvez errônea dos colaboradores em não posso fazer isso, senão vou perder meu emprego. Então, tipo, em segundo lugar, a minha integridade física e em primeiro, a empregabilidade. Eu tô aqui, tô seguro no meu emprego, então, mesmo com essa condição insegura, eu vou realizar sim um ato inseguro com medo de perder meu emprego. O que você vê com relação a esse tipo de pensamento por parte do colaborador, no modo geral, levando para essa área de segurança? Como você encara esse tipo de pensamento? O que você tem de dica para passar para o pessoal? Então, eu vou dividir em 2 cenários. Fique à vontade. O primeiro é o quanto as empresas elas estão preparadas, documentadas para validar, para respaldar um funcionário que, como a gente chama, né, aplica um stop work, uma parada de trabalho. Olha, o quê? Um stop work, uma parada de trabalho. Perfeito, parada de trabalho. Eu não vou executar essa tarefa, por exemplo, do andame, porque a condição, enquanto nós não limparmos, eu me recuso a fazer. Toda a documentação da maioria das empresas... Desculpa te interromper, tá, pessoal? É porque ela vai usar vários termos devido ao currículo extraordinário e eu vou estar interrompendo-a e ela vai ter que explicar o que ela está falando ali, tá? Continua, Jace, por gentileza. Tranquilo. Mas é parada de trabalho, né? A maioria das empresas, se não todas, principalmente aqui do nosso ramo offshore, e elas, do petróleo e gás, com certeza, a parte documental, a parte de gestão, a parte de procedimento, valida para que o funcionário ele se sinta seguro para tomar uma decisão como essa. A maioria das empresas, se não todas. Então, assim, procedimento, treinamento e até uns cartõezinhos que às vezes eles usam no crachá, eles podem aplicar essa parada de trabalho. Eles são autorizados. Mas você encara com relação às empresas passam essa segurança? É isso que eu quero dividir em 2 partes. Perfeito. Primeiro se a empresa te respalda nisso. A maioria, se não todas, sim. Elas têm ela começa tendo uma política. Ela tem uma política cujo CEO da companhia assinou aquela política e fala, sim, você funcionário, ou terceiro, inclusive, você está autorizado a parar qualquer atividade em que você se sinta inseguro ou que você veja um outro numa condição de risco iminente. Então, ok. Políticas, procedimentos, treinamentos. Toda essa parte, a maioria das empresas respaldam qualquer funcionário para. Ok, agora eu vou para a parte de pessoas. Em todas as empresas, elas vão ter uma coisa chamada líder e elas vão ter o próprio funcionário. Então, eu posso ter líderes que podem eventualmente, trazer uma insegurança no seu comportamento, porque existe, mesmo tendo uma política, mas o comportamento, o próprio líder para falar, cara,
Você vai dificultar? Vai parar meu trabalho? Olha só. Precisamos entregar a sonda até tal hora. tem que entregar. Olha só, é isso mesmo que você vai fazer? Então eu posso ter um líder, que ele não é um exemplo, infelizmente, e que ele passa essa insegurança, né? E ele faz com que o funcionário se sinta realmente coagido para. Uma situação dessa eu já gosto de chamar de chefe, não líder. Um chefe, né? Pode ser. Talvez eu esteja equivocado. E você tem o outro personagem que é o próprio funcionário. Por quê? O próprio funcionário, ele pode ser aquela pessoa que, mediante o treinamento, mediante a política, ele tem um líder ou um chefe como esse, e ainda assim ele é posicionado o suficiente para falar, não me importo e eu vou parar, porque é uma posição. Ou ainda aquele que não faz porque se sente ameaçado, ou não faz, mesmo que tenha um líder super engajado em segurança, e mesmo assim ele se sinta inseguro por si mesmo. Então, onde é que está a questão? Que eu sempre falo, mindset, a mudança de pensamento. Por quê? Tudo é a sua conscientização. E você falou uma palavra importantíssima, valor. Então, para muitas pessoas, de fato, o salário ele é mais valioso do que a própria vida. Nossa, a maioria. E é verdade. A pessoa vai falar assim, peraí, mas eu perco o emprego, mas eu morro. Então, enquanto ele não tiver uma consciência de que empregos existirão e a vida dele é mais importante, isso, você pode ter todos os procedimentos, ele pode estar treinado em tudo, ele pode ter feito tudo. Ter um líder encorajador e mesmo assim ele ainda vai fazer uma situação insegura. Porque ele não mudou a mente. Só para você ter uma ideia, para contar um fato, é que eles não são conscientizados no pós. Porque imagine que ele morra. Tá, e a família? Então, eu vou contar um caso de uma empresa X, em que um funcionário fez um trabalho à altura. Ok. Nesse trabalho à altura, ele tinha uma PT, tinha uma análise de risco, né, que é a APR, ele tinha treinamento, ele recebeu o EPI, cinto de segurança, ele tinha tudo. Só que lá em cima, ele fez uma escolha por não fazer uso do cinto de segurança. Então, ele caiu de mais de 3 metros e ele veio a óbito. Muito bem. O que acontece numa situação como essa? O juiz vai pedir à empresa toda a documentação, lembra do que eu comecei a falando, de gestão, para ver se essa empresa é responsável ou irresponsável quanto à segurança desse colaborador. E aí pede, me manda isso, me manda aquilo. Treinamento do funcionário, tava? PT assinada, sim. Avaliação de risco, começa, todos os checklists, tinha tudo. E ainda assim, o funcionário, né, testemunhas e tudo mais. O funcionário, ele escolheu não se cuidar. Ou ele escolheu morrer. E o que aconteceu? O que o juiz fez? Não, mas o juiz é sempre pelo funcionário. Nessa situação, o juiz escolheu a empresa. É claro. E a família ficou sem qualquer seguro. Eu falo isso em sala todos. Então, o que dias. acontece é que, infelizmente, as pessoas estão decidindo por si mesmas, mas elas não têm ainda uma consciência da sua própria família. Porque ele está pensando no emprego de hoje, mas se ele morrer hoje, pode ser que a família fique... Muitas vezes na família. Não posso perder emprego devido à família. Mas, ao mesmo tempo, ele não pensa na família. Na consequência. Não pensa. Então, assim, é muito sério. Então, o que eu falo com as pessoas? Olha só, vocês vão escolher. E a sua escolha de ontem, ela não ajuda você na escolha de hoje. Porque todos os dias você faz uma escolha. E você faz uma escolha pela vida. Com toda certeza. Se você não escolher pela vida, você vai escolher pela morte. Porque só tem dois, um ou outro. Então, quando as pessoas, elas entendem, tomam a consciência da importância. Por que eu quero estar seguro? Porque eu quero voltar para minha família. Porque a minha família é a mais importante. Porque se essa empresa, ou esse líder, ou esse chefe, não me quiser mais, não tem problema. Eu vou para um outro lugar. Mas lá fora, o mercado tá... Mas você tá vivo e saudável para poder fazer e trabalhar. Agora, imagine se você perde uma mão. Como a gente conhece casos... Cadeira de rodas. Você vai ficar inválido. E tem mais. E nessa condição, pessoas, às vezes, infelizmente... Muitos colaboradores que se acidentam, as esposas não conseguem lidar com aquela situação e, inclusive, se separam. Quer dizer, ele tem uma perda financeira, ele tem ele mesmo, a autoestima dele... na família. E o divórcio. Porque ela não... Tem mulheres que não vão sustentar essa situação. A pessoa tirou a própria vida. Porque eu não consigo lidar Não consegue com lidar, porque é sério, né? É muito. Eu conheço uma pessoa que... Não conheço não, né? Eu sei da história de uma pessoa que ela perdeu o braço. E assim, a esposa tem que ajudar a cortar a carne, por exemplo.
uma pessoa extremamente saudável que se tornou totalmente dependente de um dia para o outro. Quer dizer, enquanto as pessoas não tomam essa consciência, e eu aprendi, porque nesse tempo eu fiz a parte da mentoria, né? Então, fiz coach, master coach. O que a gente aprende? Ninguém melhor que você para falar isso pra gente. As pessoas, elas vão se motivar por duas coisas. Ou pela vontade de ganhar algo, ou pelo medo de perder. Quando você pensar em qualquer situação, as pessoas estão pensando, ou eu vou ganhar, ou eu tenho medo de perder. São as duas motivações das pessoas, né? Então, se elas não se conscientizam que o fato de elas sofrerem um acidente pode trazer para elas algo irreversível, como ou a morte ou uma invalidez, então elas vão continuar tomando as mesmas decisões. Eu vou aproveitar o seu conhecimento não apenas monstruoso da parte de segurança, mas também como coach, né? Então vou aproveitar e vou sugá-la no quesito informações. Vou aproveitar isso daí, porque não é todo dia, né, que eu lido com uma engenheira de segurança, que também é coach. Então, vou aproveitar e, o melhor, não apenas eu, e sim o intuito desse podcast é passar conhecimento. Sim, claro, minha com vida certeza. é passar conhecimento. Eu falo uma frase dos meus alunos, que a melhor forma de aprender, de adquirir conhecimento é ensinando. A melhor forma. Não tem uma turma no qual eu não aprenda, não tem um vídeo no qual não existe uma pergunta no qual, opa, calma aí. Isso daqui eu nunca tinha escutado, essa pergunta eu nunca tinha escutado. Deixa eu pesquisar para poder responder, deixa eu perguntar a um profissional da área para poder responder o colega que fez, os nossos ouvintes, né? Sim. Que fizeram uma pergunta ou perguntas no qual ninguém é dono da verdade, não, né? Jamais. Então, é o que eu falo, perguntem, o máximo que pode acontecer é eu dizer, não sei, vou procurar saber, logo após normal, eu simples responderei. assim. Normal. E eu vou te falar uma coisa, Jaci, eu escuto o tempo inteiro isso que a gente está conversando. E eu falo o seguinte para eles, em primeiro lugar, sua integridade física. Em segundo, terceiro, quarto e quinto também. Aí para de falar. Aí eles, em sexto, a sua integridade física. Porque não atendo, logo tudo piorou. Não faz nenhum logo sentido. De nada vai adiantar, logo só vai piorar, você não vai conseguir. É porque fico naquele medo de vou perder o emprego. Aí entra uma coisa que eu chamo de... até um adjetivo um pouco pesado, mas eu gosto de passar esse adjetivo um pouco pesado, né? É uma ignorante proatividade. Eu sou o proativo, logo nunca me recusarei, logo sempre estarei aqui presente para, conte comigo, independente do cenário. E isso acaba acontecendo o quê? E eu vou Os te incidentes dizer dos uma acidentes. coisa que eu aprendi ao longo desse tempo. As pessoas que se sujeitam, né? E fica a dica, tá, gente? As pessoas que se sujeitam a fazer ou a se colocar numa condição extremamente de risco e colocar a sua integridade física, certamente elas ainda têm uma mente de escravos. Porque quando a pessoa não tem uma mente escrava, ela tem uma mente aberta, completamente diferente. E é muito engraçada a situação e alguém vai se reconhecer e falar assim, vou fazer um cenário só pra você imaginar. Tem uma pessoa que, vamos supor, chega assim e fala assim, e aí, Thiago, esse fim de semana, eu sei que você não estava programado, mas eu vou precisar de você. Tem como você atender, fazer hora extra? Poxa, aniversário da minha mulher. Então, assim, tá, eu posso. Beleza. Aí numa outra vez, né? E você foi lá trabalhar de mau humor, mas foi. Na segunda vez, cara, dá pra quebrar o galho de novo? Vou precisar de você de novo. Caraca, é porque a gente ia viajar. Não dá! E aí vai. Beleza. Aí tem um outro parceiro, né? Um colega de trabalho, que o cara chega e fala assim, e aí, André, ou qualquer outro nome, dá pra você... Ah, não, desculpa, não vai dar. Esse fim de semana eu tenho um compromisso com a minha família, eu já marquei com eles, vou viajar, é aniversário da minha mãe, alguma coisa, a gente vai em família. Não dá pra contar com você. Realmente, não vai dar. Beleza. Uma outra situação, o líder, alguém... André, cara, tô precisando de você, cara. E aí? Olha, se você tivesse programado um pouco antes, mas agora eu já tenho um compromisso com outra situação. Marquei pra ver o balé da minha filha, sei lá, qualquer coisa do tipo assim. Cara, mas como assim? Poxa, a gente nunca pode contar com você. Aí o cara, desculpa.
Pouco tempo depois, ou algum tempo depois, o que acontece? O André foi promovido. E o Thiago, não! E aí o Thiago faz o quê? Não é possível, cara. Que empresa injusta, cara. Toda vez que esse cara precisava de mim, eu tava lá. E o André sempre disse não. E aí você deve estar se vendo e falar assim, é isso mesmo, já vi isso. Que empresa injusta? Não. Isso se chama mentalidade de escravo e mentalidade livre. O que é livre se posiciona. Ele tem um posicionamento. Olha só, na minha escala de valores, a minha família mais valiosa do que esse trabalho. Eu tenho um compromisso trabalho com a cabeça fora dele, com a minha família. Não estou preocupado com segurança, porque eu não estou com a cabeça aqui. E a probabilidade de acontecer um incidente ou um acidente, aí eu recuso trabalhar. E aí o André é promovido, porque ele tem uma outra mentalidade de posicionamento. Eu posso, eu não posso. E o outro que sempre diz sim, por que ele não foi? Só tem um porém agora defendendo os trabalhadores. Agora, defendendo os trabalhadores, você pode, claro, com seu conhecimento, me explicar o erro nisso. O trabalhador... Ele fica com medo o tempo todo. É o medo. Ele tá no loop do medo. Mas e se eu disser não? E se ele me demitir? E se ele me marcar? E se eu não conseguir ser chamado? Por que isso, Jassi? Por que esse pensamento Mas por quê? Aí que tá. Temos hoje em dia uma cultura por parte das contratantes, maioria, não todas. Acredito que a maioria sim, mas não são todas, infelizmente. Temos uma cultura de pensar desta forma? Que forma? Calma aí. Esse camarada aqui, quando ele for fazer a atividade, ele vai fazer com segurança. Já não esse é o proativo. Qual que algumas empresas dão mais valor? Não, eu entendo que algumas empresas vão sempre... como trabalhador. Vão sempre priorizar o outro, ok, mas não como engenheiro de segurança, que o certo seria isso, ok. Mas aí o que acontece? De segurança, ok, o a certo maioria seria... dos acidentes acontece por quê? Se você for fazer o porquê do porquê, chegar na causa raiz, a pessoa está estressada. A pessoa foi trabalhar porque ela não queria estar ali. A mulher brigou com ele. A mulher, inclusive, disse que vai se separar. Mas quem chamou, às vezes, está adorando. Porque ele foi. Então, posso mas contar deixa eu com ele. Existe isso. Eu sei, mas quem é que muda a cabeça do outro? Ou que muda, ou que ajuda a esse líder? Desculpa. É que a minha família é muito importante. E se eu for trabalhar, eu não vou ter condições. Eu não estou bem. É que o que acontece? Mas existe o Thiago falar da família. Eu sei, mas o que acontece? A gente não consegue dizer porque a gente não foi incentivado a falar. E principalmente o homem também. País. O homem não quer falar. Né? O homem é o super-herói, né? Ele tá sempre bem. Com certeza. Ele tá bem na empresa, ele tá atendendo tudo. Mas não é. Se a empresa mandar capinar, ele vai capinar. E a quantidade de acidentes, quando você vai ver, a maioria são fatores humanos. A pessoa tá estressada, tá cansado, tá fadigado, tá embarcando 21, 28, o cara não dorme, não descansa. Então, como é que ele vai estar concentrado no trabalho dele? E, de novo, a mente escrava. Porque o cara tá trabalhando igual um escravo. Entende? Mas tem empresas que... Caramba, esse eu posso contar. O André, nossa, lá vem. Nem pede o André, pega o Thiago. Que o Thiago tem a burra proatividade, né? Mas provavelmente quem vai ter a maior probabilidade de se acidentar? É uma ignorância. Quem vai ter a maior probabilidade de se acidentar? O Thiago, óbvio. Sem dúvida. As empresas estão pensando assim... Tipo, a empresa passou para o Thiago, tô inventando um cenário. Sim. Que a cultura certa é a do André? Mas eu ainda acho. Eu concordo. Eu vou aproveitar que você está aqui. Você é o advogado do diabo. Mas eu vou mandar os meus alunos e todos os ouvintes estão adorando isso daqui. Mas o que eu quero dizer é que é verdade. Se eu não sou capaz de dizer como eu estou, quem vai dizer? Se eu não sou capaz de dizer pra você que eu estou cansada, quem vai dizer que eu estou cansada? Se eu não sou capaz de dizer que eu não posso, quem vai dizer? E aí, assim, eu entendo hoje que as pessoas que fazem isso, e eu entendo tudo que tá por trás, elas continuam alimentando esse sistema. Só continuam. Porque se eu tenho mais Andrés, provavelmente... Os líderes vão começar a mudar. Não, é verdade. Claro. Olha só, se posicionou, né? Priorizou. O porém é quantos Thiagos serão prejudicados até termos mais Andrés? Como
Entendeu a Toda vez pergunta? que a gente vai evoluir por uma cultura, é assim. Vamos supor, a gente claro. veio de uma Ao cultura sacrifício. que é dependente, né? Sim. Que alguém só usava um EPI, por exemplo, que é o mais básico, quando o técnico de segurança chegava na hora Exatamente. e apitava. Né? A gente veio de uma geração como essa, né? Lá atrás. Então, tá todo mundo De pedir trabalhando pra ali. usar o Opa, capacete, lá vem né? ele! Aí bota o Só capacete, isso. bota o outro. Né? Tudo bonitinho. Então, a gente veio exatamente. de... Hoje as pessoas já são mais proativas, né? Já tem uma conscientização do Total, EPI, claro. já é melhor. Ainda não chegamos nos Andrés da vida? Provavelmente não, temos poucos Andrés. Mas ainda é cultural. Precisa Cultural. mudar. Mas pra Eu vejo mudar, assim. alguém tem que tomar a decisão de mudar. Que seja Claro. um André, 2, 3. Mas o meu incentivo com as pessoas é que, assim, prioridade é como você falou, o número 1 de tudo sou eu. Claro que sim. Eu amo a Bíblia. E tudo que Nós. você imaginar está na Bíblia. Sim. Qual é o que Jesus deixou? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você é incapaz de se amar, de se respeitar, de ter um tempo pra você, como é que você vai desejar isso pro seu próximo? Você não se ama, você não vai amar. Você não se respeita, você não vai respeitar o próximo. Se você não se valoriza, você não vai valorizar o próximo. Então, tudo começa por mim. Sim, é um egoísmo saudável, como eu digo. Eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar, me respeitar. Mas eu vou falar isso por parte principalmente o sexo masculino. Sim, É muito difícil. É muito difícil. Porque, em primeiro lugar, um exemplo, você é minha esposa, um cenário, né? Não, em primeiro lugar, ainda mais se eu tiver um filho. Ainda mais se eu tiver um filho. Não, em primeiro lugar, eu vou te amar. Em primeiro lugar, vou te respeitar porque eu tenho um filho com você, logo vou dar uma vida melhor para vocês. Não interessa o sacrifício que passarei. Não interessa o risco que irei correr. Mas sabe o que Porque acontece, eu tenho que Thiago? dar uma vida melhor pro meu filho Aí e pra vamos minha nessa vida esposa. melhor. Sabe o que acontece? É a diferença entre o padrão de vida e a qualidade de vida. O tempo todo, os homens ou as mulheres também estão buscando padrão de vida. Isso, claro, culturalmente. É ter o carro, é ter a casa É, própria, é ter a viagem dos Apesar sonhos. da independência das mulheres hoje. Por que você quer trabalhar? Porque eu quero ter. Porque se você perguntar para a grande maioria do pessoal que é offshore, por que ele trabalha? É só um tempo, gente. Deixa eu comprar minha casa própria, eu quitar minha casa própria, comprar meu carro novo, E se aposenta fazer lá. as minhas viagens. Meus filhos estão aí, querem ir pra Disney. É tudo ter. Uhum. Depois, aí eu não quero essa vida pra mim. Ter padrão de vida. Só que as pessoas não estão percebendo de qualidade. que Foi o padrão perfeita a de sua frase. vida está comprometendo a qualidade de vida. É. E as pessoas estão desembarcando com a saúde mental, por exemplo, comprometida. Porque o tempo todo eu estou fazendo sacrifícios para um fim. E às vezes esse fim, o preço é alto demais. É a minha saúde, é um acidente. É várias outras Na coisas que verdade, podem minha estar esposa, envolvidas. por exemplo, não vai poder ver esse vídeo se eu não vou apanhar. Brincadeiras à parte, porque eu estou perguntando, né? Porque o que é querendo- qualidade de vida? É estar. É um verbo diferente. É estar com a família. Vamos supor, passar horas assistindo Netflix com seus filhos e com a sua esposa. Perfeito, mas os dois não é possível os dois caminharem juntos, esse é o porém. Sim, não, eu não tô Entendeu? dizendo que há nada de errado em você ter, não. Claro que não é isso que eu tô dizendo. Não Só sei, que eu mas estou o fato dizendo de ter que... exige muito sacrifício. Então, Aí mas entra qual na é o questão, preço do sacrifício? observação para não sairmos do foco offshore. Aí voltamos a não vou deixar de fazer mesmo correndo risco. Então, mas é isso. Mas aí o que acontece com a maioria das pessoas? Se a gente pegasse, fizesse uma entrevista com a maioria das pessoas offshore, certamente elas têm um padrão de vida alto. Sim, Até correndo quem, riscos. até quem foi da outra geração que ganhava mais, né? Porque agora não é mais assim, né? Estamos começando. Aqueles voltar, salários maravilhosos não vai Nós existir estamos mais. em 2012, né? Não. Exatamente. Mas as pessoas geralmente vão ter um padrão de vida bom, né? Até Sim. porque quando junta os adicionais, junta o bônus de embarque e tal, então dá com Sim. certeza, né? Conseguiram o padrão. Mas o preço Ticket foi de muito alto. alimentação, uau! né? Mas o preço é muito alto. O preço de um acidente, É. o preço de um divórcio. Exatamente. Porque algumas pessoas falam assim, desculpa, você nunca tá em casa. Seu filho cresceu, você nem viu seu filho crescer. Seu filho começou a dar os primeiros passos, você nem viu. Porque quem trabalha de 28 por 28, quando volta, a criança já é outra. Exatamente. Deixou uma criança com medo, quando voltou, a criança... É sobre isso, e isso é qualidade de vida. Eu não estou Qualidade de vendo vida. meu filho, eu não estou priorizando meu filho, né? Ou também não só no offshore, mas no trabalho administrativo, que eu falo que independente de um ou de outro, são diferentes o nível de estresse, mas é tão alto quanto. É Mas, você às trabalhar vezes, o tempo uma mãe e um pai todo. pensam? Tem Eu tô outro trabalhando porém, por causa do meu tem filho. outro problema. Porque eu quero Meu dar uma filho me filha. pediu, eu não tenho como. Sim, mas aí Conhecer aquilo a ele. Isso dói também. dói, mas aí o que Também. acontece? A A minha maioria... esposa me pediu
Poxa, amor, eu gostei desse vestido. E eu não tenho como dar aquele vestido para ela, porque eu exerci o direito de recusa. Mas, de novo, a gente tá no ter. Estamos, né? Mas o que será que é mais importante? Ela está linda com um vestido novo que você comprou de marca, top. Uhum. E ela vai jantar sozinha com uma amiga? Ou ela usar aquela roupa que ela já tem lá, sair com você? Vai estar com você. O porém, vou voltar à outra pergunta. O porém é que eu talvez não conseguiria jantar com ela. Embarcado. Embarcado, ou não o ato de embarcar em si, ou se não exercesse ali o meu direito de recusa. Porque se eu não exercer, talvez entre mais, mesmo correndo riscos. Então, em primeiro lugar, isso ou aquilo. Então, mas mais uma vez, essas decisões, elas são individuais. O psicológico em segundo. A relação, cada pessoa vai tomar uma decisão. E o que eu acho mais interessante é que conforme nós vamos ganhando maturidade, por exemplo, alguém que é muito jovem, jamais vai falar assim, essa mulher tá louca. Que anda aí? Tem que trabalhar. Depois que você tem uma certa maturidade, você repensa. Maturidade ou depois que você tem uma maturidade ou uma estabilidade financeira? São duas perguntas distintas. Mas eu acho que é a maturidade mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais você vai ganhando maturidade, você vai repensando sobre o que é a vida. Porque você não tem uma estabilidade financeira e maturidade, de nada adianta. E se tiver maturidade ou não tiver estabilidade financeira... Mas o que adianta também se a gente tiver tudo? Imagina, eu tenho aquela casa... E é tudo assim, a casa que eu sonho. E aí, quando você tem aquela casa, tá aí... ela é bem legal, né? Ela é bem bonita mesmo. E... acabou, né? Porque, na verdade, a gente vai descobrindo que o ter é muito legal. Tudo top. Isso tem a ver com a pergunta direito de recusa. Lembrando o pessoal que está nos ouvindo. Assim, o ter é muito importante, claro. Todo mundo quer morar bem. Todo mundo quer ter condições para ir para um jantar. Claro, exato, isso é normal. Viajar com a família. Claro. Ter. Mas, se não existir o principal... que é o relacionamento. Nada disso vai fazer. Quantos divórcios o marido trabalhou tanto e entrega tudo pra mulher, pra ex-esposa? Exatamente. A casa, vai ficar com a minha ex. O carro vai ficar com a eu vou começar tudo de novo. Quem vai adorar vai ser o próximo. Né? E vai pegar tudo de bandeja. Você entende? É sobre isso. E aí, talvez você for perguntar, tá, mas e você, esposa, por que você largou ele? Só embarcava, só trabalhava, não tinha tempo pra mim. E eu vou falar só rapidinho... As 5 linguagens do amor. Já leu esse livro? Não li. Hashtag fica a dica, já aproveita pra você ler com a sua esposa. Exatamente isso, exatamente. Nas 5 linguagens de amor, e aí vale pra tudo? Vale pra vocês, galera. Fiquem atentos à dica Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, Qual é o outro? É o tempo de... palavra de afirmação, tempo de qualidade... atos de serviço, presente e toque físico. São 5. Então, esse mesmo assunto que a gente está tendo, esse mesmo vídeo, vai repercutir de maneiras diferentes para várias pessoas. Então, imagine que para alguém, presente é uma linguagem de amor. Ou do homem ou da mulher. Claro. Tá maluco? Jamais, em hipótese alguma, eu posso deixar de trabalhar porque a minha mulher adora presente, joias e tal. Então, eu não tenho a menor possibilidade. Beleza. Pode ser que algumas pessoas que vão ver lá tempo de qualidade. Isso com um homem que trabalha embarcado. Se for tempo de qualidade. Família, se for tempo de qualidade, debate com ele vai falar assim, menina, saudável, ela claro. falou tudo o que eu falei. É isso, cara. Eu quero mais tempo com a minha família e não tem. Essa empresa não me respeita. Eu quero estar com meu filho. Dinheiro. Porque ele é tempo de qualidade. Então ele vive esse conflito. Porque ele quer trabalhar, mas ele quer estar com as pessoas. Qualidade interpretativo. Mas nessa linguagem, estar com é mais valioso do que dar algo, por exemplo, do que dar um presente. Porque é a linguagem dele. Então, quando ele se sente amado, quando tá com todo mundo junto, quando tá no churrasco com os amigos... Com dói e também não poder dar dói. Não. Esse é o porém. Eu entendi. Eu só tô querendo que você veja os 5 tipos de pessoas. Aqui eu não tô fazendo Eu tô fazendo, no caso, essa comparação simplória. Mas o que eu quero te dizer é que as pessoas que têm essas linguagens, elas se comportam de maneira diferente. Entende? Quem é presente mesmo, ela vai querer que você dê coisas. E não tô falando de presentes caros. Pode ser um mimo. Você foi num lugar, pra sua esposa, sei lá, adora um sonho. Você passou na padaria, levou um sonho, ela... Sim. Nossa, você lembrou de mim, né, amor? Poxa, eu amo. É um presente pra ela, né? Tem a ver com presente.
Para quem é tempo de qualidade, é estar. A pessoa não quer saber se você vai dar um presente, ela não quer saber se você vai comprar, ela só quer saber que você está com ela. Seja viajando, seja indo num parque, seja estar com. Porque é tempo de qualidade. Acaba sendo um egoísmo pela outra parte, porque o presente para mim. Aí não você para tem que descobrir ela. O seu e o da outra pessoa, para você saber os idiomas, entendeu? porque são idiomas diferentes. Qual o seu presente? O maior presente é eu poder dar aquele vestido. É eu poder dar para o meu filho o PlayStation 5. Eu poder. Então, isso é um presente para mim. Então, porque se não é você nem pra tem ele. essa linguagem, exato, Entendeu? e você vai entender que no presente. Essa é a grande complicação aí nesse negócio, né? Atos de serviço. Quem tem atos de serviço, adora servir. Geralmente é o mais trabalhador, porque ele topa tudo. Ele é o que trabalha mais, porque ele se sente valorizado quando ele tá servindo. Pra ele servir é, opa, conta comigo, opa, tô aqui, eu tô aqui. Ele é um servidor nato. Quando ele desembarca, o que ele quer que a esposa faça? Sirva, né? Prepara a comida que ele mais gosta, né? Prepare tudo ali que... Até né? porque ele estava servindo durante o período Então, ele de também embarque. quer, né? A outra é o toque físico. Então, tem pessoas que querem estar perto da pessoa, sentir. Sabe aquela pessoa que você está conversando que fica pegando assim? Né? Que a gente tá falando, não precisa tanto. E aí, cara, como é que você tá? E fica pensando... Toque físico, né? Quando tá no trabalho, é aquele cara, arrasamos, que dá aquelas... Oh, gente... Pode ter certeza que é toque físico. Se sente valorizado assim, né? E palavras de afirmação, importantíssimo. Quem é palavra de afirmação no trabalho, por exemplo, ele quer ser reconhecido. Ele quer um elogio. Ele precisa disso. O outro é tapinha nas costas. É verdade, serve. Tapinha nas costas pra quem é toque físico é top. Pô, cara, você arrasou. Sério, que massa. O que é palavra de afirmação? Que é ouvir, um e-mail, um elogio. Olha, quero agradecer aí a equipe na pessoa do Thiago. Olha, o trabalho feito com excelência. Olha o e-mail que é recebido. Né? Hoje em dia rola... A gente tá falando de direito de recursos. Tudo isso daqui tem a ver. Tem. Mas hoje em dia rola por parte do trabalhador pânico, medo. Ou eu vou usar a palavra pânico, que eu gosto de dar ênfase, né? Até mesmo de dar um atestado. Eu vejo pessoas com febre, pessoas com dor. Não vou dar um atestado, vou trabalhar. Eu vejo isso acontecer em alguns locais, em algumas empresas específicas e tal. Eu vejo o sistema inteiro acontecer. Volta na mesma coisa. Aí a decisão é da pessoa, continua sendo da pessoa. Exatamente. Pelos motivos que nós não sabemos. Porque ele precisa pagar uma conta, porque ele tem um compromisso financeiro, porque ele está pensando que vale esse sacrifício agora, porque amanhã, quando ele tiver uma certa idade, ele não vai precisar se submeter a isso. Porque ele tem um filho. Eu acho que é o mais importante, o anterior que você falou. Existem inúmeras vai chegar um momento razões. Que eu não vou mais precisar disso, vou ter uma pagar esse preço agora e tal. Vou pagar esse preço agora. Só que exatamente isso o que eu quero te dizer pensa. É que esse lugar aonde eu quero chegar, ele não existe. Porque o único lugar que existe é o hoje. Hoje é o único lugar. Amanhã a gente tá vivo? Não sei. Não sei. Amanhã a gente vai... Depois de amanhã não saber, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que Logo não. Farei. Então, assim, o único tempo que existe é o hoje. O ontem não existe mais nada. Você tem como fazer alguma coisa... Não, acabou. Se você tomou uma boa decisão, ok. Se tomou má também, acabou. Ela não existe mais. Claro. O de amanhã eu nem sei. Mas quando eu tiver uma boa estabilidade, a gente não sabe se vai ter um problema no Brasil. A gente não sabe se a empresa quebra. A gente não sabia do Lava Jato. A gente não sabe. O futuro é incerto. Então, as pessoas continuam tomando as decisões pensando, mas quando eu chegar lá, pode ser que quando eu chegar, nunca chegue. Não chegue. Então, o que eu sempre conscientizo as pessoas é hoje. A sua tomada de decisão faz toda a diferença hoje. Claro. Se hoje você não se recusar a fazer uma situação e você se acidentar, e tem mais. Mais uma vez, se a empresa ela tem todos os documentos, ela está toda respaldada. Isso se você concorda, basta um documento. E se você ainda assim independente de tudo que a gente já falou, de quem você acha que vai ser a responsabilidade desse acidente? Do trabalhador. Você tinha o direito de recusa e você não aplicou. Você está literalmente a partir do momento que você está, não é nem treinado, queria usar outra palavra, certificado, e né? Aí, você sabia que poderia ter realizado o direito de recusa. E aí, não que realizou acontece? por quê? Porque não
quis. Exato. E aí, independente de você ter esse chefe que traz insegurança, da mulher que cobra, independente de todo o cenário que você tinha lá pra trás, nesse momento agora, você está diante de você mesmo. Exatamente. Seja com perder um dedo, uma mão, você se acidentou gravemente. Perdeu uma mão, porque eu tive... Por que você teve? Não existe ter que fazer. Nessa mesma hora, esse mesmo líder vai falar assim, mas ele tinha um direito de recusa. Porque não realizou, na verdade, eu nem havia visto Acabou. a condição insegura que ele viu. E ele vai olhar pra ele, vai passar aquele filme rapidinho, vai... Na nossa geração, lá atrás, vai rebobinar. Exatamente. Não tô acreditando, cara. Não tô acreditando que eu fiz isso comigo mesmo. É na hora que cai a ficha. Gente, eu não acredito. Porque assim, desculpa. A frase farinha pouca, meu pirão primeiro vai valer em qualquer lugar. Exatamente. Numa reunião de investigação, se o seu líder pediu pra você fazer uma situação de te colocar em risco ou alguma coisa, e você foi conivente com essa situação e você se acidentou, de quem vai ser a responsabilidade? Desculpa, vai ser sua. Toda. Então, enquanto eles não entendem isso, eles continuam... É assim, Thiago, se eu quiser fazer algo... Se eu quiser ter situações diferentes, eu preciso me comportar diferente. Tudo a gente já falou. É medo, não posso perder emprego, tudo isso. Mas eu quero te dizer que um dia, e eu espero que não aconteça com ninguém que a gente está vendo. Mas se você se acidentar, você vai se lembrar um dia desse podcast. Você vai lembrar de alguém que falou assim, cara, eu vivi exatamente... Eu vou te contar um fato que aconteceu, não é de acidente, mas vale muito sobre isso. Eu quero saber o fato, não esqueça, mas eu posso te pedir um minutinho? Pode, que antes, porque eu quero saber desse fato. Não esqueça. Necessário, anota no celular, porque eu quero saber. Isso daí. Tá. A gente vai para um momento conhecido, né? Vai para um momento conhecido, né? Do pessoal que já nos acompanha aí, que na verdade é o nosso momento merchan. A técnica não tá nem aguentando mais ouvir isso daí, mas tem que ter, faz parte. É uma marca do podcast ali, do nosso programa. Queria agradecer, claro, em primeiro lugar, os nossos apoiadores, sem vocês também, junto ao público que está nos assistindo. Eu coloco ali os dois juntos conosco. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores. Muito obrigado por acreditar no Mercado Offshore Brasil, Macro Studios, eu quero agradecer. Quero agradecer a TMS. Grande abraço aí, Arthur. Inclusive, quero que você venha aqui bater um papo comigo. Quero agradecer também a Thaís, instrutora de inglês. E quero agradecer o pessoal do Macro Studio por ceder o espaço para a gente estar aqui batendo esse papo de gigante relevância. Agradecer ao Fábio, meu amigo, que está aqui presente. Agradecer a minha mãe. Inclusive, até aproveitar que a minha mãe está aqui e explorá-la um pouquinho. Até pedir, tem como trazer um cafezinho, mãe? Dessa vez com um pouquinho de açúcar, você quebra esse galho pra mim. Nunca viram acontecer isso, mas mamãe, né? Vou aproveitar isso mãe hoje. Mãe é tudo que eu tenho nessa vida. Exatamente. Essa é a frase melhor. Mãe é tudo. Exatamente. Essa sempre vai estar do seu lado. Vai querer um café? Também? Vou aceitar também, então. Muito obrigado. Até porque eu já deixo à vontade. Aproveita e traz pra mim, Vera, um cafezinho. Porque são amigos, né? Você também conhece o Fábio. Sim, com certeza, sem dúvida. Ele é a razão pela qual eu tô aqui, né? Aí, ó. Viu, Fabão? Então, voltando ao nosso bate-papo. Bate-papo não, eu quero ouvir, lembrei. Que você ia falar antes. Então, não é uma condição de segurança propriamente dito, mas só para trazer uma memória. Na outra empresa, então, que eu trabalhava, o que aconteceu? Nós íamos promover uma pessoa de técnica química para coordenadora do laboratório. Ela seria promovida. Ótimo. Então, conversamos, avaliamos, era uma excelente técnica, Perfeito. Né? E aí, ela desembarca. Ok, ela desembarcou no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, e recebemos a ligação de que algumas coisas que ela portava na mochila foram apreendidas pela Polícia Federal. Meu Deus. Então, recebemos uma comunicação do nosso cliente dizendo que no outro dia, era de tarde, no outro dia, 9 horas da manhã, nós tínhamos uma reunião com esse cliente para conversar sobre isso. O que aconteceu? Todas as pessoas, na época, naquela ocasião, desciam e as pessoas da plataforma liberavam descer com umas amostras de petróleo, amostra de petróleo.
E ela desceu com 4 frascos de petróleo, provavelmente 100 ml mais ou menos. Lembrança da plataforma ABC lá, qualquer. Né? Que não vale a pena dizer qual. Sim, claro, enfim, claro. Aí Perfeito. essa pessoa... Então fomos nessa reunião com o cliente. O cliente fechou a porta. Falei, a coisa ficou séria mesmo. E a primeira pergunta é... Por que você desceu com essas 4 amostras? Não, era lembrança da plataforma ABC, porque eu não vou mais embarcar, porque eu fui promovido e tal. Ok. Porque a lucratividade com aquilo ali... Mas agora que eu vou falar. Então, uma outra pessoa que estava lá fez a seguinte pergunta do cliente. Perfeito. Técnico químico do cliente. Com essas amostras, é possível tirar o perfil desse poço? Sim. Com essas amostras, sim. Perfeito, perfeito. Resultado. Muito mais além. Muito mais além, porque poderia ser até espionagem, alguma coisa. E assim, a pessoa é extremamente inocente. Completamente inocente. Realmente ela trouxe por lembrança. E aí, de novo, mas quem liberou você... Porque na aeronave não pode transportar. Não. Né? Então, quem liberou você? E ela disse, tal pessoa. Liga pra tal pessoa. Não, o procedimento não pode. E é exatamente isso que até aconteceu. Na hora liberou. Não Sem sabemos. dúvida, não sabemos, mas muito provavelmente sim. Obrigada. Muito obrigado. Então, provavelmente sim. Mas só essa é minha mãe linda. Então, o que aconteceu? Resultado disso. Claro, a pessoa negou, óbvio. Né? Sem dúvida, não. Desconheço essa situação porque é um descumprimento de procedimento. Ela descumpriu um procedimento. Qual é o desfecho disso? Ela simplesmente teve o cadastro dela cancelado junto a esse cliente. Ou seja, ela nunca mais poderia trabalhar para esse cliente. Ela poderia trabalhar para qualquer outro cliente no Brasil, menos para esse. Ou seja, ela desce para ser promovida. E ela simplesmente, Cadastro esse que eu por não vou nem uma sentir, tomada de decisão, nome, porque senão já por uma ligamos a tomada empresa. de decisão, eu tenho a minha vida completamente diferente. Eu desço como uma possível coordenadora e eu saio desempregada para não trabalhar para esse cliente. E o cliente disse, o que você vai fazer, como você vai fazer, não tem problema. Ela é um funcionário sua. Porém, para minha empresa, ela não atende mais. Só que se você tem um contrato com essa empresa, aonde você reloca essa pessoa? Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que não foi um acidente, não. Mas uma tomada de decisão foi irreversível para essa pessoa. Para esse cliente. É claro que ela pode trabalhar em outras empresas. Mas nós sabemos que esse cliente, ele é muito grande. Então, ela não pode mais, nunca mais. Ela teve a carreira dela prejudicada por ingenuidade, por inocência, qualquer outra que seja a palavra. Sim. E eu quero dizer que a mesma coisa acontece com o acidente. Se você descer por um acidente sem um dedo, sem um braço, sem qualquer coisa que acontecer, pode ser irreversível. Na entrevista, por que você não tem esse dedo? Não, porque devido... Eu fui um acidente. Você tá marcado. Porque o que o outro vai pensar? Se eu sou sua entrevistadora e você... Mas foi um acidente, por quê? Não, por qualquer coisa que você justifique, não justifica. O que eu quero dizer é que nunca vai justificar. Então, quando a gente conscientiza os colaboradores, é que sua decisão de hoje pode ser irreversível para você, não é para outras pessoas. Porque na hora que alguém vira óbito, a empresa vai contratar outro, gente. É um número. Eu ia falar exatamente essa frase. Eu sei que é horrível dizer isso, mas isso é a realidade. Horrível, mas o Thiago faleceu hoje. Realidade. Ok. O setor de Vou RH, o setor jurídico vai tocar o processo em paralelo e o grupo operacional vai procurar no mercado alguém para substituir o Thiago. Essa é a regra do jogo. Talvez no mesmo dia. Vai procurar, vai se é casada, a esposa vai viver o luto, o luto ali e depois ela provavelmente vai casar também. A vida seguirá de qualquer forma. Então, por mais que seja todo que a gente voltando, o difícil, o que é medo, a ansiedade, tudo que a gente pensar, pode ser que nada disso faça sentido no dia que você se acidentar. E vai passar assim, um filme e vai falar, não acredito. Por que eu fiz isso? Mas então, o direito de recusa é muito sério. É um conflito interno. Esse bate-papo, por mais que eu vinha escutar isso de você... Eu sei que o pessoal vai ser aquela loucura, né? Os favoráveis. Essa
criatura louca. Vamos ver haters que devem falar alguma besteira. Não sabe de nada, tem uma vida confortável, por isso tá falando isso. Não, ser engenheira de segurança, está numa empresa X. Mas eu tenho certeza absoluta que isso. um dia, quando, né, espero que não, a pessoa vai falar, poxa vida, é verdade. Sabe por quê? Porque ou a gente se prioriza, ou ninguém vai fazer isso pela gente. Exatamente. Não vai. Isso é a grande realidade. Ninguém vai cuidar da gente se a gente mesmo não se cuidar. É impossível. Isso, gente, vale não só para o ramo offshore, para as pessoas administrativas também. Porque hoje, qual é o grande boom dessa físico, época? Mas também saúde hoje mental. O grande boom é síndrome de burnout. Exatamente. Tem a ver com saúde mental. Síndrome de borderline, depressão. E de onde veio tudo isso? Tudo que a gente vem falando. As pessoas que não dizem, não. As pessoas que continuam dizem. E assim... de novo, é 0,1 na parte da tecnologia, né? Na parte de computador, é sempre 0,1, né? A mesma coisa. Se eu digo sim pra minha empresa, eu tô dizendo não pra mim. E o que vai acontecer? Um dia esse não, somatizado a muitos nãos, vai virar um síndrome de burnout. Exatamente. Vai virar todas essas outras... Uma depressão, uma síndrome de... A quantidade de pessoas que são afastadas pelo INSS por depressão hoje, no trabalho, é absurdo. E ainda começa uma outra coisa que só piora a questão da depressão. Eu vou pro INSS porque a empresa... Né, eu vou pro INSS ou INSS. Não. Você ainda pode voltar. Aí a empresa fala, não, mas você não tem mais condições. Aí você ainda fica num ping-pong. E vocês estão doentes, precisam de um tempo para se cuidar. Mas, Jace, voltando ao Thiago e o André, em cima de ainda no que estamos falando... Até chegarmos aos Andrés, muitos Thiagos serão prejudicados. Mas isso sem dúvida alguma. Inúmeros Thiagos, inventando, claro, esse cenário, né, de Thiago e André. Qualquer coisa que a gente imaginou de crescimento, o preço, alguns pagaram. De guerras, alguns pagaram. Muitos. É triste. Ainda mais falando de guerra, né? Mas não é o verdade. caso, né? Não deixa de ser um tipo de guerra ali. É uma guerra interpretativo. Eu falo na guerra disso. Olha, se você pensar na ponte Rio-Niterói, quantas pessoas morreram? Tem gente lá até hoje. No meio daqueles concretos. Então hoje todo mundo quando passa ali, uau, né? Rapidinho. Exatamente. Um preço alto foi pago por alguns, mas assim será com tudo. Né? Então... Eu lamento que, infelizmente, muitos Thiagos sofrerão acidentes ou até não, né, serão óbitos, estatísticas de óbitos. Para que alguns se tornem André e falem, não, peraí, agora eu vou me posicionar diferente. Eu sei que a gente já melhorou muito, sabe? Assim, eu que trabalho nessa área... Meu pai é da década de 80 do ramo do petróleo, no qual hoje, hoje a gente tem o cliente... Manda um reconhecimento para a companhia quando algum funcionário faz stop work. Quando alguém para uma atividade de trabalho à altura, de espaço confinado, de atividade a quente, alguém parou, fez um movimento da plataforma, a gente recebe um e-mail elogiando a equipe pelo posicionamento. Então, a gente ainda é pouco, mas a gente ainda está nesse nível. Porque eu me lembro que antes, quando alguém fazia algo, não embarcava mais naquela plataforma. Esquece, aqui você não pisa mais. Alguns Andrés não embarcaram mais. Muitos Andrés não embarcaram mais. Isso é uma realidade. Ainda existem situações de que Andrés não embarcam mais. Mas hoje a gente já recebe. Claro. Sabe? O próprio cliente é um motivador para. Temos uma jornada ainda. Eu vou falar a verdade pra você, Jace. Eu escuto 98,7% falarem, eu não sou louco de exercer o direito de recusa. Então, você imagina o quanto a gente precisa trabalhar como SESMIT, como profissionais de segurança, o quanto nós precisamos trabalhar na conscientização. Sendo que existe ali a questão do DDS, tal, mas a decisão ainda da pessoa, é isso que eu tô te falando, ela pode... Nós já vivemos uma situação de acidentes e houve uma campanha, um movimento ali sobre segurança, com um diretor que veio de fora, falou, conscientizou. Isso de 10 às 11 nós tivemos isso. Uma parada de segurança para essa finalidade. 4 horas da tarde uma pessoa se acidentou. E você fala assim, gente, mas a pessoa estava lá? Tava. É isso que eu tô te falando, porque ainda a decisão é individual. Ele pode ter todo o treinamento, todos os EPIs, tudo. Se ele não quiser... Quantas pessoas você dá uma luva, por exemplo, de impacto? Para que alguém usa uma luva de impacto? Como o próprio nome já diz, para minimizar.
Então, se você ia ter uma lesão muito mais grave, ela é minimizada porque você está com uma luva. Ela não vai evitar não vai um esmagamento, alguma coisa, mas ela vai minimizar. Ok. Quantos falam assim, se acidentou e você fala, cadê sua luva? Era rapidinho, eu tirei aqui rapidinho. Rapidinho. Porque ainda é uma decisão. É isso que eu quero te falar. Por mais que todos os profissionais de segurança e tudo, e conscientização, e treinamento, e tudo isso, a decisão é individual. As pessoas ainda... Então, se elas não sofrerem esse mindset, essa mudança de pensamento, se elas não tomarem uma conscientização sobre isso, nada será eficaz. É isso que eu quero dizer. Porque alguém que acabou de tomar alguém que teve um treinamento de segurança, que você mostrou, você conscientizou, você gastou, você é um treinador. Pode ser que amanhã ela se acidente, você fala, eu falei pra... Não, eu já exerci direito de recusa. Isso. Até mesmo ministrando treinamentos antigamente, porque não adianta nada eu passar uma coisa para um aluno e não colocar aquilo à prova durante o treinamento. Porque aluno às vezes tem o pensamento que é o seguinte, mas isso daqui não é uma atividade real, isso daqui é um treinamento. Mas calma aí, os riscos não são iguais, os riscos são os mesmos, talvez, dependendo do treinamento, até mais graves, né? Piores, né? O técnico, só tira uma dúvida, por gentileza. Quanto tempo tem de vídeo para não me prolongar tanto? Uma hora que... E a gente achando que ia demorar 25 minutos, como sempre. Bate-papo vai fluindo, né? Quando tá bom, o bate-papo sempre rola isso daí. Mas é que tá. Antes de terminarmos, antes de encerrarmos, Jace, você tem alguma dica dessa área da segurança para passar para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final? Quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade com relação até porque você ter aceitado o nosso convite já é de grande valia pra gente. E, nossa, foram informações que, para mim, pelo menos, e tenho certeza, para quem está até aqui no estúdio... E foi bem polêmico esse, né? Foi bem polêmico, né? Mas esses chamam atenção. Esses são os que vai ter de dão tudo, mais né? view. Adorei. Bom, eu vou dizer duas coisas, né? Primeiro, para quem gostaria de ser um engenheiro de segurança. Eu acho que isso é bem legal, né? Porque pode ser que tenham vários engenheiros aí que falam, poxa, eu quero ir para a área de segurança. É uma área muito importante e, como você mesmo falou, uma expectativa de crescimento muito grande. Né? Por quê? Primeiro porque é lei. Então, assim, eu até falo que só tem engenheiro de segurança porque tem lei. Porque se não tivesse, provavelmente não teria, né? O SESMIT, né? Só por causa da NR4. É igual CIPA. É igual NR5. Então, assim, com o mercado aquecendo e quanto mais as empresas crescem, certamente será necessário os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, né? Uma coisa muito importante para quem quer, né, fazer o engenheiro de segurança é entender que vai ser uma pessoa que vai se dividir, né, ou que vai ter que ter tanto a questão de gestão, tanto a questão documental, como a questão também com pessoas, né? Então, como é isso? O seu principal papel como engenheiro de segurança é um interlocutor. Você é um interlocutor com sua equipe de trabalho, você é um interlocutor com o cliente. É algo muito importante, cara. Muito importante. Então, hoje, assim, como engenheiro de segurança, uma das coisas que eu mais faço é resolver conflitos. Comunicações. Ok, o que esse gerente exatamente quer? Não, porque... Deixa eu ir lá com ele. Então, você vai lá resolver conflitos, né? Esse é o engenheiro de segurança. Esse é o papel, né? Numa investigação de acidente, você vai ter o gerente que tem uma opinião, você vai ter o próprio acidentado, por exemplo, e você vai intermediar conflitos de novo. É da administração... Exato. Administrador. E você vai intermediar conflitos de novo, porque você precisa fazer a investigação. Ok, tem o gerente operacional, mas tem o acidentado, você não pode constrangê-lo, né? Uma das primeiras coisas que eu falo é, estamos avaliando onde falhamos no processo. O processo houve uma falha. Então, aonde foi? O inicial foi onde? Pode ter sido um procedimento? Por exemplo, o procedimento tinha, abre essa válvula vagarosamente. O que é vagarosamente? O que é vagarosamente para o Thiago pode não ser para mim. Então, interpretativo. Temos um gap nesse procedimento. Vamos melhorar? Vamos colocar uma volta, 2 voltas, para a direita, para a esquerda? Vamos especificar? Então, nós precisamos avaliar os processos. E mostrar para o gerente, porque às vezes agora ele tem um indicador de acidente para ele. Então, tudo isso você, como engenheiro de segurança, vai... Ok, vamos...
tirar as lições aprendidas desse acidente. O que nós vamos fazer para que nunca mais tenhamos um acidente como esse? Quais são as abrangências que nós vamos tomar? Aonde são as partes que nós vamos intervir? São em pessoas? São nos processos? Né? As pessoas ainda estão com dificuldade? É o meu procedimento? É a minha gestão? É falta de ferramenta? Não sei. Porque, vamos supor, se for um acidente com mãos, será que tem uma hand safety, uma ferramenta de mãos que poderia ter evitado que a pessoa colocasse a mão ali na carga? Pode ser. Exatamente. Então, de repente, o meu processo tem uma falha. Eu tinha algo que era mais na hierarquia de engenharia, né? Nós começamos, eu posso eliminar esse risco? Eu tenho como eliminá-lo? Eu tenho como minimizá-lo? Eu tenho um procedimento que pode ter? Eu tenho ali, né, as medidas de controle administrativos? Eu tenho o EPI? Então, assim, o EPI é a última barreira de segurança. A última barreira, né? Mas eu preciso, como engenheiro de segurança, administrar todas essa situação. E você ainda tem o cliente. Você tem os clientes internos, que é o seu gerente operacional, e você ainda tem o cliente externo. Porque, às vezes, ele fala assim, mas essa investigação, eu não concordo com isso, com aquilo. Ok, vamos conversar. Isso pode acarretar em perda de contratos, várias etc. coisas. Então, assim, você administra, justamente como você falou de contrato, de perda de contrato, as multas contratuais são exorbitantes. Então, o papel do engenheiro de segurança é administrar isso. Então, ele é um gestor. O engenheiro de segurança, ele é um gestor de pessoas, processos, de documentos. Ele é um gestor, né? Então, se você quer ser, é uma função bem importante, bem desafiadora, mas muito importante. E de um crescimento pessoal, porque hoje, como engenheiro de segurança, eu cresci muito, né? Porque você aprende muitas coisas, né? E tá sempre se renovando, né? Porque as normas acabaram de revisar. Eu até falei, gente, desse jeito não para de mudar. Eu vou ter que fazer, vou ter que entrar de novo. 38, né? Eu falei, vou ter que entrar de novo e estudar tudo de novo, porque as normas já mudaram. Inclusive, da 33 tivemos a renovação agora, uma atualização. Uma atualização. Agora, então, você tem que estar o tempo todo, né? Mas é muito importante, né? Principalmente se você gosta de gente. Se você gosta de gente, bem-vindo à engenharia de segurança. No seu caso, o papel mais de gestão também. É de gestão o tempo todo. É porque a gente está falando aqui de NRs. Observação, pessoal. Muito provavelmente na quinta-feira eu vou estar trazendo um amigo técnico de segurança. E o papo vai ser só isso daí para vocês entenderem melhor. Porque a gente conversando aqui, não foi o foco hoje. Então a gente vai estar falando dessa parte de NRs, NBRs, alguns documentos, etc. Porque às vezes a gente comenta aqui de PT, de APR, a gente ainda não está explicando. Porque essa sopa de letrinha é uma loucura para quem está, né? Para quem está ouvindo do que eles estão falando. Que letrinhas são essas? Mas o próximo vai ser para explicar, porque senão não daria tempo, ficaríamos 6 horas aqui falando sobre. Sim, certamente. É muita norma, é muita coisa. É muita coisa. Então não daria tempo. E tem mais, tempo. Eu falo, né? Você tem os requisitos legais, que são todas essas normas, e NBR e tal. Você tem os requisitos que são contratuais, porque fora os que são da legais, você ainda tem os contratuais, porque tem aquilo que é o que o cliente está dizendo. Exatamente. E os diferentes clientes, porque eles também pedem coisas diferentes. Sim. Então, você tem muitos níveis para poder administrar, né? E quanto aos os Andrés e os Thiagos, que foi o que a gente começou falando, sem dúvida, a minha frase é a de sempre, né? Egoísmo saudável. Se você não é capaz de você se priorizar, você não vai fazer nada diferente disso. E ninguém será o seu advogado na hora que acontecer qualquer coisa. E outra, né? Já aconteceu. Já era. E pode ser irreversível. Né? Exatamente. Quando é um acidente, como a gente chama de primeiros socorros, é só aquele susto, você deu aquele... né? Pinçou o dedo, alguma coisa, se fala, machucou, tudo bem, mas aí eu já volto a trabalhar, ok. Mas tem acidentes que são irreversíveis. Exatamente. Né? É a perda de uma mão, é a perda de um membro, é a perda... É muito sério, né? É o tempo que você vai ficar afastado. Tem pessoas que ficam afastadas pelo INSS. No caso de que, não, você nem é BPT, porque eu faço isso há 5 anos, gente, é coisa de 3 minutos, são as piores. São os mais arriscados, eu falo isso em sala de aula. Os soberbos são os que mais têm chance de se acidentar. E as atividades mais simples e aquelas que vocês estão acostumados a fazer são... É que você entra no loop do automático, né? Eu faço isso sempre. Eu pergunto, vocês têm medo de atravessar a rua? Não. Por isso que ao atravessar a rua, olhou para o outro, ou para um lado ou para o outro, você pega o celular e vai atender o celular, do nada vem e acontece um acidente com você, ou um incidente com você. Eu dou esse tipo de exemplo simplório, né, para o pessoal entender.
Então, assim, o meu conselho é que você sempre pense no que pode dar errado. Seja André. Seja André. E se eu me acidentar? E se eu não usar? E se... Esse se é bem complexo para algumas situações, mas nesse caso ela é super válido. Mas os válido. Thiagos têm o e se também. Os Thiagos também têm o e se. Por mais que você não concorde com isso, e se os Thiagos são teimosos. Mas e se o Thiago começar a querer se tornar um André e ajudar? Porque às vezes também é a forma como ele vai falar. Vai ter medo, entendeu? Ele vai ter medo, mas uma hora pode ser que ele tenha que decidir. Cabe a gestão da empresa. Esse é o porém. Não é o Thiago ter medo. Porque se o Thiago tem certeza da gestão da empresa dele, e tipo, a parte cultural da empresa dele é a parte que o André faz, todos seriam Andrés. Sim, eu entendo, porque ele tem um respaldo por trás, ele tem um respaldo. Exatamente. Eu entendo. Por Mas isso aí ele que também... existe Thiago, entendeu? Por isso que existe. Mas em algum momento ele precisa decidir se ele quer viver um Thiago ou se ele vai morrer. Porque mas o Thiago pela família... Exemplo, os Thiagos morrem até pela família. Morrem. Entendeu? Esse é o porém. Mas não é o correto. Vão ter alguma lápide, né? Jaz, alguém que não fez o direito de recusa. Acho que a gente pode criar algumas lápides e dizer, esse não realizou não exerceu o direito de recusa. De repente, hashtag, o pessoal se pensa um pouquinho melhor, pode ser. Exatamente. Inclusive, eu já ia esquecer, ainda bem que você usou o hashtag aí, o treinamento, os 5 primeiros comentários, você vai escolher a palavra, hein? Eu acho que não vai ser difícil você escolher, não. Os 5 primeiros a realizarem o comentário aí, TMS, underline, eu sempre deixo o convidado escolher a próxima palavra. Underline, que palavra? Fala uma palavra. Qualquer uma. Do que a gente falou? De qualquer coisa. Porque os 5 primeiros comentários são as 5 pessoas que foram sorteadas com relação a, né? Eles ganham 3 treinamentos, eles ganham NR6, a parte de API, sinalização de segurança, e também ganham o 37. Poxa. A parte dimensional, entre algum outro, tem a parte de movimentação de carga, NR17, etc. Da TMS. Então, por isso, sempre TMS, underline, o que, Jace? Fala pra mim. O que eles vão ter que escrever depois do underline? Segurança? Pode ser. Achei que você fosse falar Andrés. Andrés, pode ser, Andrés. Achei. Não, segurança ou Andrés? Você que escolhe. Vamos deixar o Andrés, né? Quem sabe a gente não motiva as pessoas a se tornarem André. Já pensou que legal, depois de um podcast, a pessoa fala assim, olha, eu vivi uma situação, mas eu pensei em ser Thiago e André, e naquele dia eu decidi ser André. Olha que legal. O podcast vai super viralizar. Então, ficou aí. Os novos Andrés da vida, nova geração de André na segurança aí. Inclusive nos seus treinamentos. Vai ser lindo. É sonho de qualquer profissional da área de segurança. Claro. E só existe o Andrés, claro. Você sabe do que eu tô falando. Sim. Então ficou aí pro sorteio TMS underline Andrés. Não precisa nem botar acento, não é? Bota Andrés aí, que a gente já vai entender, que senão fica complicado pra galera entender. Galera, olha só. Mais alguma consideração final? Nenhuma, tem certeza? Tenho certeza. Fique à vontade. Não, tá ótimo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistirem mais um Mercado Offshore Brasil. Como sempre, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E hoje, nossa senhora, adorei esse bate-papo. Foi maravilhoso. Eu vou te falar, só para você não, tá? Hoje eu aprendi pra caramba. Principalmente o Thiago e Andrés. Ficou marcado na minha vida aí. E eu vou usar Thiago e Andrés até nos meus treinamentos. Muito bom. Então que fique aí a dica para todos nós, claro, pensarmos e darmos prioridade à parte da segurança. Até porque no nosso nicho offshore nos é cobrado muita questão da segurança. Sem dúvida. Não, infelizmente, não todos os nichos são cobrados essa questão de segurança. Sim. Eu falo até para os alunos, sintam-se privilegiados. É verdade. Porque você trabalhar em outra área, o cara não sabe nem o que é segurança. Exato. Algumas vezes, a gente já evoluiu bastante. A gente já evoluiu bastante. E quando a gente faz o curso técnico de segurança, a gente escuta os nossos professores, né? A maioria dessas normas regulamentadoras foram escritas com letras de sangue. Ou seja, teve que acontecer alguma coisa para depois chegarmos à conclusão de isso é melhor, isso é mais seguro e etc. Mais um grande abraço a todos. Beijão para minha esposa e para o meu filho também, Pedrão e Nancy. Fiquem com Deus e, galera, compartilhe esse vídeo, dê um like aí, por gentileza. E um grande abraço a todos. E até mais. Valeu. Obrigada.